Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo que há. Aquele que nós podemos fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. Está lá em Provérbios 19, 21. Deus, Ele nos concede capacidade para planejar, né? Mas se o planejamento não estiver de acordo com a sua palavra, né, Deus ele frustra os intentos, né? Porque o dever de todo homem, toda mulher, em Eclesiastes 11, ali do versículo 10 em diante, diz que temer a Deus e guardar os seus mandamentos, né? Quando o homem usa dessa habilidade, da capacidade que Deus lhe concede para planejar, mas está no entendimento de seus próprios olhos, está num coração que muitas vezes é enganoso, né? Planeja através da sua alma, porque nós devemos, a Bíblia diz, clama a mim e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso está relacionado no propósito, e o propósito, quando se diz em propósito, é a mente, né? Quando nós temos a mente de Cristo, nós conhecemos a vontade perfeita e agradável do Pai. E Jesus, através do Espírito Santo, nos concede, né, a sabedoria. Além do que foi concedido a capacidade de todo homem planejar, nós somos direcionados através do Espírito Santo. E isso, quando nós tomamos essa direção, nós planejamos sem o entendimento próprio, né? E continuamos planejando, temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Isso é a devida sabedoria para que uma nação vá bem. Porque quando não acontece isso, o Senhor vem e frustra, né, os pensamentos dos povos. Isso é compreensível através da Torre de Babel, né? Aquele povo ali em Gênesis 11, eles tinham um só propósito, né? Deus tinha dado a capacidade deles planejar, mas eles executavam algo que não estava de acordo com o que Deus queria para aquela nação. Porque ali diz, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Jó vai dizer assim, o que eu mais temia me aconteceu. A Bíblia diz que aquilo que teme o ímpio lhe acontece. Esse povo não queria ser espalhados, né? E Deus confundiu ali a língua deles de forma que eles foram espalhados, né? Nós temos que usar desses dons, dessas habilidades que Deus nos concede de planejar, mas sempre conforme os seus estatutos, né? Sempre com o temor de Deus e sempre humilhando debaixo de sua mão poderosa, porque Deus, o seu propósito, né, que os projetos do seu coração, ele prevalece de geração em geração. E ele é um projeto que desde o início ele anunciou já o futuro, né, o que vem ser realizado. Para compreender, Deus, a sua onisciência, né, ela é muito difícil, né, de ser acompanhada pelo ser humano, né? Porque quem somos nós, né? Pelo poder, pelo conhecimento, né, que Deus tem. Ele age como quer, ninguém pode contender com ele, mas ele é leal no seu amor com aqueles que usam de amor, de misericórdia. Um dia eu vi um médico dando um testemunho que Deus, ele é tão poderoso que antes mesmo dele ali criar o ser humano, ele já sabia que o ser humano
poderia ter um desarranjo intestinal, e ele fala que Deus já criou a flora intestinal, né, que é uma bactéria que muitas vezes elas são maléficas, mas esta, no caso, é o intestino, ela empenha um papel de benéfico, né, porque ela se inicia quando uma criança nasce ali do ventre de sua mãe, e ela é moldada, né, no seu corpo, no intestino, de acordo com as doenças que o bebê vai contraindo, o uso de antibiótico e os tipos de alimento ingeridos, elas vão se amoldando, né, para proteger o intestino, né? Então Deus ele cria desde o princípio, né, o que no fim ele já sabia que seria necessário, né? Então nós temos que sempre estar humilhando-se diante de Deus, jamais confiar somente nessa capacidade que Ele nos concedeu de planejar, mas saber que nós temos que utilizá-la, né? Assim como essas bactérias da flora intestinal são benéficas, né? Nós temos que utilizar dessa capacidade que Ele nos concedeu para planejar, né? Usando da justiça, que é a igualdade, né? Não a injustiça, quando viola o direito do próximo, né? Nós temos que aprender a utilizar essa capacidade de planejar sempre para o bem, né? Tem uns que utilizam dessa capacidade para planejar armas nucleares, né? Bombas, equipamentos de guerra, né? E isso, quando se utiliza essa capacidade de planejar para o fim do mal, né? Isso não é temor de Deus, e muito menos guardar os seus mandamentos, que amará o próximo como a ti mesmo, né? Então muitos são os que usam dessa capacidade de planejar, né? Usam para o intento do mal, para interesse próprio, né? E nós sabemos que o princípio da sabedoria, que é o temor de Deus e guardar seus mandamentos, ela mais vale, não é para tirar o proveito do próximo, nem para violar o direito do próximo, mas sim para usar essa capacidade de planejar, né, e essa sabedoria para salvar vidas, né, para a coroa da vida, e para utilizar a prol do bem, né, aqui nesta terra, porque aquele que semeia justiça colhe justiça e guarda o juízo, né, que é através da fé em Jesus Cristo, que é o dom gratuito de Deus, a vida é eterna. Agora já o salário do pecado é a morte, né? Então o que Jesus está nos dizendo no dia de hoje, usar dessa capacidade que foi nos concedida para planejar, mas de acordo com os seus mandamentos, né? Não de acordo com o entendimento de próprios olhos, com filosofias vãs que nada nos acrescentam, mas sim conforme a sabedoria que vem do alto dos céus, né? Buscando a sabedoria que vem do alto dos céus, conhecendo o propósito que Deus tem para nós, que Ele já traçou desde o princípio, né? E é os projetos do seu coração que prevalece de geração em geração. E quando nós conhecemos esse projeto, né, ele é aquele que no seu amor leal, ele nos abençoa, né, mas quando não se está nesse propósito, a capacidade de planejar e temendo a Deus e guardando os seus mandamentos, ele frustra os intentos de todos os povos. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje, né? Porque o homem, por muitas vezes, usou essa capacidade de planejar, mas sem agir com justiça, sem o temor de Deus e sem guardar os seus mandamentos. E assim como ele fez ali em Torre de Babel aquela confusão e frustrou os intentos daquele povo, né? Assim ele faz quando o homem está usando essa capacidade que lhe concedeu sem o temor
de Deus sem guardar os seus mandamentos, sem o amar ao próximo como a ti mesmo, amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E em mais um dia é nesta fé, num só propósito, num só coração, como mentes de Cristo, sendo direcionados pelo Espírito Santo. Porque quando nós estamos nesse propósito, sendo direcionados pelo Espírito da verdade, né, nós andamos em retidão, em sinceridade, numa consciência pura para com Deus, desviando do mal, né? E quando Deus age, ninguém impede, né? Mas quando nós estamos de acordo com a sua palavra, nós estamos no caminho certo. Amém, amados? Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.